eu quero hoje ministrar uma mensagem que tem como tema: é Natal, tragam os seus presentes. Fala para a pessoa que está do teu lado aí: é Natal, traga os seus presentes. Amém? Então, já que a gente está nesse tema, hoje é um dia de festividade, vamos dizer assim, a gente vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 2 e no verso 11. Mateus, vamos lá. Mateus 2, verso 11. Diz assim a palavra: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertavam-lhe dádivas. Eles traziam os seus presentes. E aí a Bíblia fala: ouro, incenso e mirra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que esses presentes que foram trazidos até o Senhor, eles possam ser entendidos, discernidos, percebidos por nós, de o quão importante é continuarmos entregando esses presentes a Ti. O quão importante, o quão isso é vital para a nossa vida cristã, para que possamos exercer o nosso governo e o nosso sacerdócio. Como diz a Tua palavra, o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. Nós cremos, Pai, que esses três elementos, eles vão apontar para a nossa vida. E nós queremos, não só nessa manhã, mas sempre, em todo o tempo, trazer a Ti esses presentes como um reconhecimento, como adoração, como entrega, como uma vida de um devocional diante da Tua presença. Senhor, faça isso conosco. Eu oro pela vida dos meus irmãos e oro pela minha vida também, para que, assim como falamos um pouquinho antes, para que isso possa ser entendido, e de fato vamos saber se discernimos e entendemos na medida que vivemos, para que não façamos como diz em Tiago 22, sendo somente ouvintes da Tua palavra e não praticantes, para que não nos enganemos com falsos discursos, onde falamos bem e vivemos mal. Faça com que nós tenhamos, ó Pai, a Tua palavra, e ouçamos a Tua palavra, e possamos viver segundo essa palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. E é isso que precisamos, é o que queremos, e é por isso que vivemos, em nome de Jesus. Amém? Eles, então, eu creio que desde o princípio, Deus, o nosso Pai, Ele criou a humanidade, homem e mulher, para que esses, de forma constante e voluntária, pudessem lhe oferecer as suas vidas como uma oferta de amor. Não existe nada que o Senhor queira mais do que a minha e a tua vida. Nós podemos dar uma grande oferta, e isso é maravilhoso, querido. Quando nós ofertamos ao Senhor, estamos dizendo para Ele: a minha vida financeira é Tua, eu confio no Senhor, tudo é Teu, nada é meu, na verdade da Tua mão te damos. Mas a nossa vida é uma oferta viva, santa e agradável, como diz Romanos 12, e o Senhor nos criou para que vivêssemos assim de forma constante, pudéssemos nos entregar como presentes, como rendição, como oferta viva, santa e agradável ao Senhor, não a nós, semelhante a um presente, que foi o que Jesus recebeu no dia do seu nascimento. Esse presente de rendição deve ser entregue àquele que é único, que é digno de receber: Jesus Cristo. Amém? Então nós devemos entregar nosso tempo, nossas forças, planos, sonhos, projetos e etc, etc. Tudo que faz parte, tudo que diz respeito à nossa vida deve estar aos pés do Senhor, porque tudo é dele. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele. Muitas vezes, querido, a gente está se debatendo para ter algo que na verdade nem é nosso. Nós estamos muitas vezes, como diz a palavra: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Tem que ser uma oferta, tem que se negar. E às vezes a gente se debate demais e nos esquecemos de nos oferecer como essa oferta, dizendo: Senhor, tudo é Teu.
Como Sadraque, Mesaque e Abednego: se o Senhor quiser, nós morreremos. Como Esther: olha, eu vou entrar na presença do rei, e se morrer, morrerei. Como Jesus: passa de mim essa hora, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é uma oferta. Fomos chamados para viver dessa forma diariamente. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, porque o dia todo nós somos entregues como ofertas. Uma ovelha muda que vai ao matadouro. Não é todo dia, é o dia todo. Não é algum momento do dia, não é uma parte do nosso dia. É o tempo inteiro, como uma oferta viva, santa e agradável. Por isso que lá no tabernáculo queimavam-se as ofertas, o candelabro ficava aceso 24 horas. O incenso era queimado 24 horas. Olha só que simbologia para nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre incenso já já. Então, por consequência, o Pai nos criou e nos deu de forma gratuita a vida, para que a gente pudesse oferecer de volta para Ele. Só que junto com a vida nós temos alguns presentes. Claro, são inúmeros, mas vou falar de alguns aqui. A primeira coisa que Deus entrega para nós, diga comigo: domínio terreno. Segunda coisa, comunhão celestial. Diga: domínio terreno e comunhão celestial. Amém? Então, resumindo, Ele nos constituiu como reis, domínio terreno, e sacerdotes, comunhão celestial. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Ele, o Senhor Jesus, nos constituiu reis e sacerdotes. Isso aconteceu já lá no princípio, quando Ele vai para Adão e Eva e dá para eles: olha, vocês vão dominar sobre todas as coisas. Mas o principal era a comunhão que eles tinham com Ele na viração do dia. Então eles tinham o domínio terreno por consequência de um governo, por consequência de uma comunhão celestial. Eu gosto e vou lembrar aqui uma coisa que o Mike Shea falou: a gente não vai resolver política com política. Nós resolvemos governo da terra com governo do céu. Quando o governo celestial, e essa é a oração de Jesus, venha o teu reino. Quando o governo de Deus é estabelecido, as coisas se resolvem. Pastor, isso é utopia. Então Jesus estava orando algo que não ia acontecer. Quando Jesus me ensina a orar por algo, Ele está me dizendo: é possível, persiga isso, dê a sua vida por isso, mas clame para que o reino de Deus venha. E nós, como povo de Deus, como embaixada desse reino, devemos exercer, viver, expressar de forma real esse governo terreno, na medida que nós temos comunhão com o celestial. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele te constituiu rei e sacerdote. Então Ele te deu governo terreno, mas também te deu comunhão celestial. Amém? Eu creio nisso. A palavra fala em Romanos 5,17 que aqueles que creem em Jesus reinarão com Ele em vida. O texto é esse: que por um homem entrou o pecado, também por um homem nós vamos reinar em vida, através de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6. Eu estou relutando para usar meu óculos, mas eu vou ter que usar. Eu enxergo o versículo como capítulo 19, 5 e 6. Depois aí o Bim, vamos tirar uma foto e você pode depois colocar na legenda Tibi e Perônio. Te amo, Bião. É nóis, né? Quem é mais velho que assistia a cultura sabe o que eu estou falando. Tá bom. Vamos lá, eu estou perdido aqui ainda por causa que eu coloquei o óculos agora, mas agora está tudo mais claro. Êxodo 19, 5. Vamos lá? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, está falando de comunhão celestial, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. De quem é a terra, Senhor? De quem é a terra? Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Vamos continuar o verso 6. E vós me sereis um reino sacerdotal, reis e sacerdotes. Amém? Olha só, isso lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, quando Deus está tirando o povo, e
e o meu povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora vai para 1 Pedro. Capítulo 2, verso 9. Ó, esse eu já acertei de cara, porque o óculos é bênção. 1 Pedro 2, verso 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Sacerdócio real, reis e sacerdotes. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse no capítulo 1, verso 5. Eita, hoje é dia de ler a Bíblia, irmão. Ó, você vai ler a Bíblia mais que a semana inteira. Não, aqui não. Então vamos lá. Verso 5: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então ele fez tudo isso, morreu na cruz para esse propósito. E então ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Amém? Você crê que você é rei e sacerdote? Nós temos 3 passagens bíblicas que afirmam isso. Então Deus nos deu governo terreno e comunhão celestial. O nosso governo terreno deve ser desempenhado através da comunhão que temos com os céus, que temos com o Pai celestial. Então o povo de propriedade exclusiva, ele é chamado para exercer governo na terra. Ele é chamado para poder declarar, enviar decretos. É isso que faz reis. Ele libera decretos, ele libera a lei celestial. Ele libera o governo nos lugares onde ele está. Ele estabelece o céu na terra. Onde Jesus andava, o céu era estabelecido. Onde ele estava, o céu se manifestava. Onde Jesus andava, os céus, eles eram vistos na vida de Jesus. Amém? Jesus é a expressão exata do Pai Celestial, como diz o livro de Hebreus. Então a gente precisa entender o quão é poderoso esse princípio. E tem alguns exemplos na Bíblia que eu anotei aqui. Primeiro, lembra de Moisés e a saída do Egito? Então, a comunhão com os céus estabelece o reino na terra. Faraó não pode conter Moisés, não pode conter o povo, porque ele constituiu aquele povo rei e sacerdote. Na medida que Moisés ouvia a voz de Deus, ele liberava a voz de Deus, e o povo agora é liberto de um reino maligno, de uma ação mundana, Egito. Outro exemplo que é claro também, Davi em toda a sua trajetória e em seu estilo de governo. Davi não fazia nada se ele não pedisse a direção de Deus. Até mesmo antes de ser rei, a comunhão com Davi faz com que Golias caia. Quando nós temos comunhão com o céu, exercemos governo na terra. Mande-me um homem só. E muitas vezes esse homem que era o rei, estabelecido como era Saul, não tinha comunhão celestial. E porque ele não tem uma comunhão celestial, ele não consegue, mesmo sendo o rei da terra, estabelecer o reino do céu nela. Significa que não importa a posição que ocupamos na igreja, se é pastor ou líder de célula, a minha comunhão com Deus define todas as outras coisas. Quando eu tenho comunhão com os céus, o reino de Deus é estabelecido. Comunhão celestial, governo terreno. Depois nós vemos os juízes no tempo de arrependimento. Eles se arrependiam, entravam em comunhão com os céus, Deus dava livramento, tirava eles do cativeiro e estabelecia um governo celestial sobre eles. Tantos exemplos que a gente tem na Bíblia. Eu acho que o mais clássico é aquele de Arão e Ur segurando a mão de Moisés. Moisés cansava a mão, baixava, o povo perdia a guerra. Quando eles levantavam a mão de Moisés, o povo vencia. Quando as mãos estavam direcionadas aos céus, apontando para a nossa vida, uma vida devocional, de entrega, de comunhão com o céu, nós estabelecemos vitória na terra. Nós não entendemos isso e por isso deixamos de orar. Por isso nós deixamos essa vida devocional. Por isso nós deixamos de entregar um dos presentes que nós vamos falar já já. Então eu tenho o governo terreno na medida que tenho comunhão com o céu. O governo terreno é resultado da comunhão com o céu. Repita comigo, o governo terreno é o resultado da comunhão com o céu. Amém?
Então a gente vai ver isso. Jesus falou isso em João capítulo 18, verso 36, falou para Pilatos: meu reino não é dessa terra. Você não está entendendo, eu não estou falando de um reino natural. O rei dos reis era um rei com um reino celestial. Em Mateus 6 ele nos ensina a fazer isso. Vem o teu reino. Então a gente vai perceber que muitas vezes eu quero talvez quebrar um paradigma. O nosso conceito de reino é desalinhado com o conceito do reino dos céus, com o governo de Deus. A justiça do céu é diferente da nossa. Por quê? Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. A gente olha o outro e a gente julga: ah, mas você não viu, e aquilo, e nós fazemos isso. A justiça de Deus não é assim. A justiça do reino de Deus, inclusive ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos perceber que princípios do reino não são, muitas vezes eles não têm a ver com o nosso. Nossa hierarquia é totalmente desalinhada com a hierarquia do reino, porque no reino o maior deve ser o menor e servo de todos. Jesus em João 13 ele tira a sua túnica, cinge-se com uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Ele agora se torna um escravo daqueles homens que estão seguindo ele. Porque a hierarquia da nossa forma não tem nada a ver com o governo celestial, o governo de Deus na terra. Amém? Sabedoria desse reino, o reino do céu, é loucura para o mundo. Mas às vezes, a gente enaltece a sabedoria humana, que Tiago diz que muitas vezes, na maioria delas, ela é carnal e diabólica. E a gente enaltece, vai atrás dela, em vez de buscar a sabedoria dos céus. A sabedoria do céu, aquilo que o pastor Marcos falou aqui, é ter algo que você fala: não dá nem para mim, dividir com mais 5.000. Eita Deus, isso é sabedoria, isso é reino de Deus na terra. Isso é o governo de Deus estabelecido por causa da comunhão celestial. É não olhar com os olhos naturais, é olhar com os olhos celestiais, olhos da fé. Então os tesouros desse reino são diferentes do nosso. Por isso Jesus falou também em Mateus 6, não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouros no céu. Olha só, os tesouros desse reino são diferentes dos tesouros dessa terra. Agora fala para mim, o que é que você pode ajuntar no céu? A não ser a pessoa que está aí perto de você, do teu lado. É o que Deus está falando. Para os homens, tesouros são coisas. Para mim, são os homens. Como reino e sacerdote. Como reis e sacerdotes. Como representantes desse reino. O que é que deveríamos amar? Os homens, as pessoas. Nós amamos as coisas muitas vezes. Não digo vocês, mas eu. A minha comunhão celestial me faz estabelecer o governo dos céus na terra. Governo terreno, na medida que eu tenho comunhão com os céus. Amém? Glória a Deus. Partindo dessa ideia de que Deus já nos deu esses dois presentes e muito mais outros, né? Governo terreno e comunhão celestial. Nós vamos ver como isso pode estar ligado aos presentes que nós entregamos a Ele. Então repita comigo agora: ouro, incenso e mirra. Nós vamos ver como esses presentes foram entregues a Jesus no dia do Natal. Não sabemos se foi, eu acredito que não, 25 de dezembro. Foi uma outra data. Dizem os estudiosos que era provavelmente perto de fevereiro ou março. Mas isso para nós pouco importa, as datas, mas sim o que vamos olhar como vida prática com Deus. E esses presentes foram entregues no nascimento de Jesus. Homens influentes, estudados, homens poderosos na sua época, eles vieram, como diz a Bíblia quando lemos em Mateus 2:1, se prostraram e adoraram, quando Jesus estava numa manjedoura, num lugar não muito limpo, sendo um bebê. Eu gosto de ter uma música aqui do Ministério Ouvir e Crer, que ele fala: deitado numa manjedoura, eles prostraram-se, sentado no trono de glória, o que farei, se não adorar? Se deitado numa manjedoura eles se prostraram, imagine ele agora sentado no trono de glória.
Eles discerniram quem era Jesus numa manjedoura. E muitas vezes eu não discerno quem é Jesus no trono de glória. Isso me pegou hoje, meditando sobre isso. Eu preciso de mais revelação. Eles deram a ele não só presentes, nós vamos ver o que isso significa. Eles deram adoração. Eles deram obediência plena. Eles deram para ele rendição, entrega, louvor, gratidão. Eles deram a ele fidelidade, riquezas, sabedoria, domínio. É teu, Senhor, tudo é teu, nada nosso. E se não vier de ti, nem temos. Todo dom e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Se não vier do céu, eu não tenho nada terreno. Esse momento de reconhecimento e adoração era um prenúncio do que haveria de acontecer pelos séculos dos séculos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, verso 10 e 11. 4, 10. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, aquele que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia! Já imaginou isso? Os 24 anciãos tendo suas coroas, porque esse deve ser o nosso entendimento. Como usar uma coroa diante de um rei? Como governar a minha vida se já tem quem governa? Como direcionar os meus caminhos se Ele é o caminho? Como querer fazer algo sem Ele, se Ele diz: sem mim nada podeis fazer? E aqueles homens estavam dizendo isso: Senhor, nós não podemos governar a nossa vida, está nos teus pés. Todo o ouro da minha coroa, toda a minha condição de fazer aquilo que eu poderia fazer, eles estão agora cumprindo o que Adão e Eva não conseguiram no Éden. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo: eu faço o que eu bem acho que devo fazer. Mas aqueles homens não fizeram isso, discerniram Jesus como um bebê. Eles abriram os seus tesouros, e desses tesouros trouxeram ouro, incenso e mirra. Não era algo comum. A Bíblia fala, eram tesouros. Isso simbolizava muito, e deve simbolizar isso hoje para nós. Parando para pensar aqui, isso aponta para as 3 unções de Jesus. O ouro aponta para a unção de governo. O incenso aponta para a unção sacerdotal. E a mirra para a unção profética. Diga comigo: unção de governo, unção sacerdotal e unção profética. Então eles estão entregando presentes para Jesus que são presentes proféticos. Eles estão designando como seria o ministério terreno de Jesus. Eles estão designando como ele andaria na terra e possivelmente, com certeza, talvez eles não conseguiram enxergar dessa maneira, mas eu creio que sim, possivelmente já enxergavam a eternidade. Ouro, incenso e mirra. Então nós vamos primeiro falar sobre o ouro. O ouro tem uma simbologia ampla e poderosa na Bíblia. A primeira coisa que ela representa é o governo de Deus. O ouro representa a realeza. Ouro representa poder, representa glória. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Diz o Salmo 24. O Senhor forte e tremendo é o Rei da glória. Levantai, ó portais, para que entre o Rei da glória. Aleluia. Esse ouro aponta para esse governo. Esse ouro, olhando para o governo dele, aponta para nós como aqueles que entregam como 2 coisas: adoração e obediência plena. Não existe adoração sem obediência. Ah, pastor, nós estamos assim na adoração e na hora de obedecer, não obedece. Não existe adoração sem obediência. A primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia é quando Abraão, ele está indo ofertar Isaac. Ele está obedecendo. Ele fala para os moços: fiquem aqui, eu e o meu filho iremos, adoraremos e voltaremos.
A palavra proskuneo significa prostrar-se totalmente, esvaziar-se de qualquer vontade. Então ele está ali entendendo de que ele estava obedecendo e dando o seu maior sacrifício. Não existia mais nada. E depois Deus fala isso para ele: Abraão, não faças tal coisa. Quando ele estende o cutelo para matar Isaac, fala: eu já entendi e já sei que você me ama acima de qualquer coisa. Adoração tem a ver com entrega total. Jesus disse: aquele que me ama, cumpre a minha vontade. O que me ama, ele obedece os meus mandamentos. Não tem como adorar se eu não obedecer. Nessa manhã é uma manhã de adoração e obediência plena. Se eu não estou fazendo isso, eu preciso fazer, querido. Para que eu creio, querido, eu creio do fundo do meu coração, do meu espírito, que nós estamos entrando numa estação nova de adoração. Porque a adoração faz com que a gente se renda, olhando, contemplando quem Ele é. E aí nós nos rendemos para uma obediência total. Pastor, onde está isso? Em Isaías, um homem de lábios impuros. Enquanto ele não vê o Senhor, ele continua com aqueles lábios impuros. Ora, se a boca fala o que está cheio o coração, o que era impuro era o coração dele. O povo que ele morava era impuro também. Mas quando ele tem uma visão do Senhor, ele tem um lugar, a contemplação, onde os anjos estão falando: santo, santo, santo. Ele se prostra e fala: eu preciso dessa mudança porque eu vou morrer. Eu vi o Senhor, eu sou um homem pecador. Querido, nós não temos condição mesmo. Então quando nós o adoramos, nós o contemplamos e somos transformados para a obediência plena. Isaías teve uma obediência tão plena que morreu cerrado ao meio, como o pão que Jesus partiu no dia da ceia. Esse é o meu corpo partido por amor de vós. Mas só um homem morreu partido na Bíblia. Só Isaías, não é a Bíblia que descreve, mas a história diz que ele foi cerrado ao meio. Estudiosos dizem isso, porque isso apontava para Gênesis 15, como fazia-se com o sacrifício. Cerrava-se ao meio, colocava uma banda de um lado, outra do outro, se passava os homens em aliança no meio deles. Isaías agora ele é a expressão do que ele viu: o Cordeiro assentado no trono e governando. Aleluia. Então o ouro que eu entrego é a minha adoração e a minha obediência plena. Você está disposto a entregar ouro hoje? E amanhã? E depois de amanhã? E constantemente? Quando nós o adoramos e o obedecemos, nós estamos entregando o ouro aos seus pés. Esse é o primeiro presente de maior relevância. Eu preciso estar disposto a obedecer o Senhor para continuar entregando os meus presentes. Aqueles homens estavam ali quando entregavam ouro dizendo: teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre, amém. Eles estavam cumprindo o final do Pai Nosso. É teu. Tudo é teu, nada nosso. Nós te entregamos a realeza e te reconhecemos, Senhor Jesus. Mas era só um bebê. Te reconhecemos como Senhor e Rei. Te adoramos. Eles, Mateus 2,11, prostraram-se e adoraram. Nenhum outro homem na Bíblia recebeu adoração. E quando alguém, ou até um anjo, ia receber a adoração, ele fala: não faça tal coisa. Homens foram adorar anjos, falaram: não sou digno, você não pode se prostrar diante de mim. Mas parece que diante de um bebê ninguém falou nada, porque aquele bebê era o Rei dos Reis. Aleluia. Senhor é bom. Nós podemos então estar diante dele para entregar esse presente. Ele nos dá a condição de fazermos isso hoje, amém? Então nós queremos sim, querido, tocar a terra, mas não antes de sermos tocados pelos céus. Nós queremos sim estabelecer o governo de Deus, mas à medida que adoramos e obedecemos, ouro, adoração e obediência trazem o céu para a terra. Senhor, seja feita a tua vontade. Obediência, aqui na terra como no céu. A tua vontade, aqui como no céu. Então, nós queremos obedecer Jesus de forma total. Diga isso: eu quero obedecer Jesus de forma total. Amém? Tem que ser total, querido. Não dá para ser metade. Jesus foi assim com o Pai. Enquanto em seu ministério terreno, Jesus obedeceu o Pai totalmente. E é por isso, somente por isso, que o Cordeiro se fez leão. O Cordeiro mudo, submisso, se submete em obediência total
se torna o leão da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entregar diariamente esse presente aos pés de Jesus: adoração e obediência total. Diga comigo: adoração e obediência total. Querido, eu creio nisso. Estamos entrando numa estação nova de adoração. Se nós fizermos isso e compreendermos o quão importante é entregar o governo das nossas vidas, o quão importante é obedecermos totalmente, se compreendêssemos isso, querido, guarda isso, rapidamente nós veríamos os propósitos de Deus cumpridos em nossas vidas. Sabe por que muito do propósito de Deus demora para se cumprir? Porque muito demoramos em obedecer. Se obedecermos fielmente, não tem como o Senhor não cumprir aquilo que Ele já escreveu e que é poderoso. Ai, Senhor, faz na minha vida, cumpre em mim. Eu falei: eu quero, mas eu te dei o livre-arbítrio. Quem não quer é você, Betão. Ah, como eu queria que você entendesse que a obediência e a entrega total seria o melhor para você. Você ainda tem medo de se entregar. O ouro é adoração e obediência total. Segunda coisa é o incenso. O incenso tem uma simbologia bíblica que aponta para a nossa vida de de oração e intercessão. Abra sua Bíblia aí no Salmo 141, verso 2. Depois nós vamos voltar para Apocalipse. Mas vai para Salmo primeiro. Salmo 141, 2. E diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas seja como o sacrifício da tarde. Vamos agora para Apocalipse capítulo 5, verso 8. Apocalipse é fácil de achar. Vamos lá. Apocalipse 5, 8. E diz assim: e havendo tomado o livro dos 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Queridos, quando nós pensamos em incenso, nós lembramos que ele era um elemento fundamental do ofício sacerdotal. Aonde que era queimado o incenso? Dentro do tabernáculo, dentro do templo. Onde o incenso era queimado? Lembra da canção? No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vêem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Por que termina esse verso da canção na presença? Porque o incenso era queimado do lado da arca. Se o incenso representa a oração, a minha oração me aproxima da presença. Quando eu não oro, eu estou longe dela. Quando eu amo, eu quero estar perto. Significa que a minha oração é a minha demonstração de amor. Quando eu oro, eu estou comunicando o meu amor pela presença de Deus. Quando eu não oro, quando a minha vida de oração é falha, é a minha comunicação da falta do meu amor. Por que nós oramos tão pouco? Eu sei, fala da minha vida, porque eu pouco amo. É simples assim. Nós até sabemos, mas não fazemos. Por quê? Porque não há amor. Isso é muito parecido com, às vezes, alguns casamentos que a gente aconselha. Fala: pastor, sabe como é que é? A gente está vivendo dentro de casa, mas um longe do outro. E a gente está ali, vai na igreja, percebe a presença de Deus. A gente está até ali recebendo palavra, profecia, liberação, unção. A gente vai e recebe um culto maravilhoso. É como esse casamento, está ali, a pessoa está num lugar, está na outra, não conversa, não tem comunhão, não tem intimidade, não tem nada. Essa é a vida cristã, sem oração, sem uma vida devocional, sem intercessão. Senhor, eu estou aqui na tua presença, o que é que o Senhor quer que eu ore? Porque na presença de Deus, Ele vai colocando a oração. Você não cansa, querido. Eu me lembro quando eu me converti, eu fiquei escandalizado quando fala que os anjos ficam pela eternidade. Santo, santo, santo. Eu falei: meu, mas será que eles não cansam? É só você entrar na presença de Deus que você vai perceber que nada é cansativo.
Você fica ali horas e por horas, e às vezes na presença de Deus você fala, eu queria ficar aqui mais, é meu corpo que talvez não vai aguentar. Mas uma vez eu me lembro que nós passamos no monte, nós passamos 12 horas ali. Eu me lembro uma vez que eu voltei de Brasília junto com o Boy, com o Arthurzinho, nós viemos de uma conferência, nós voltamos orando 11 horas na estrada. E nós chegamos na porta de casa e um olhou para o outro e falou, vamos continuar orando. A presença de Deus tomou o carro e nós começamos a liberar a palavra um na vida do outro e profetizar, e a presença de Deus vinha, nós desligávamos o rádio para adorar, porque a música não acompanhava aquilo que nós estávamos vivendo no carro. Daqui a pouco a gente ligava de novo e continuava adorando, e nós paramos para abastecer, um olhava para o outro, falou, vamos voltar para o carro para a gente orar. 11 horas, direto, em oração, em adoração, em intercessão. Começávamos a orar pelas pessoas, pelos pastores, pelas autoridades, pela cidade. Começamos a orar e nós tínhamos acabado de vir de 1h30 de oração na Praça dos Três Poderes. Nós estávamos adorando e orando. Nós vamos orar e profetizar naquele lugar. Tínhamos vindo de 1h30 de um tempo de adoração e oração na Praça dos Três Poderes. Entramos no carro e ficamos orando por 11 horas. E eu sinto como se Deus estivesse falando para mim, eu tenho saudade disso na sua vida. E você perceber que eu sou o teu lugar. De que quando você ora, você está dizendo, eu te amo, Pai. Você está dizendo, Espírito Santo, eu amo a tua presença. Porque quando eu oro, quando eu queimo incenso, é a arca que está do lado. A minha oração me aproxima. Então eu preciso entregar o incenso ao Senhor. A minha intercessão. Esse é um tempo, querido, que pela adoração, aumentando o nível dela, vai nos levar à obediência total. E nós vamos querer passar mais tempo na presença do Senhor. Tempo de oração e intercessão. Nós vamos fazer muitas orações proféticas. Guarda isso. O Senhor vai levantar a igreja com orações proféticas. Você vai começar a pensar em lugares que você já passou, tanto em Guarulhos quanto em outros lugares. E o Senhor fala, mas por que o Senhor está me lembrando dessa região? Por que o Senhor está me lembrando dessa família? Por que o Senhor está me lembrando dessa pessoa? Por que o Senhor me lembrou daquele missionário que eu nem conheço ele direito? Por que o Senhor está me lembrando de uma pessoa no hospital? E daqui a pouco vem o Espírito de Deus nos tornando uma igreja que entrega o incenso ao Senhor. Primeiro presente, adoração e entrega total. Obediência plena. Segundo presente, vida de oração e intercessão. Eu sei que algumas pessoas têm um dom para intercessão, as pessoas movem isso de uma maneira muito mais fácil. É fato, é claro. Isso é maravilhoso. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, como reis e sacerdote, o que o sacerdote fazia? O sacerdote usava 2 tiaras na cabeça. Eles chamavam de diademas, uma na testa, uma na cabeça. Dizendo assim, o meu papel é apresentar Deus para o povo. E trazer o povo para conhecer a Deus. Então ele intercedia pelos pecados do povo. Senhor, esse teu povo errou assim. Senhor, esse teu povo está agindo dessa maneira. Senhor, eu oro pelos pecados da minha nação. Senhor, eu oro pelos pecados dos meus pais. Senhor, eu oro pelos pecados da igreja da qual eu sou parte, e ela é egoísta como eu sou. E assim vai a intercessão. Que quando a gente toma banho de luz acesa, é fácil ver a sujeira. Quanto mais perto do Senhor, mais eu percebo, como Isaías falou, meu Deus, eu vou morrer. Eu sou alguém impuro. E aí ele, não por mérito, ele toca a boca da igreja com algo que vem do céu para estabelecer na terra. Governo terreno por consequência da comunhão celestial. Então, abra o seu tesouro hoje, querido, e entregue uma vida de oração e intercessão ao Rei. Amém. Eu gosto daquela canção que a gente canta, Tu és digno de tudo, né? Aí nós cantamos, dia e noite suba a ti nossa adoração. Em inglês, na versão original, ele fala dia e noite, noite e dia, suba o meu incenso a ti. Ele está falando de uma vida de oração. Nós cantamos adoração porque é o que coube na métrica, mas não é o que a letra da música fala. Ele fala, dia e noite e dia, que suba um incenso meu à tua presença, que eu tenha uma vida de oração até quando eu esteja dentro do Uber. Que eu tenha uma vida de oração até quando eu esteja trabalhando. Que eu esteja em espírito de oração até quando eu estiver deitado dentro de um barco. Jesus agora é acordado e ele não pergunta muita coisa, ele só repreende os ventos.
ser alguém que está em constante comunhão, uma vida de incenso entregue. Jesus fez isso com o Pai. Então, abra o seu tesouro hoje, entregue uma vida de oração, uma vida devocional ao Senhor. Amém? Quantos querem fazer isso hoje? Levante sua mão, vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja que entrega o incenso ao Senhor, não antes de ter entregue adoração e obediência plena, porque nós vamos orar e na oração vamos ouvir muitas coisas do Senhor, nós precisamos estar dispostos a obedecer, a adorar o Senhor na nossa obediência. Eu quero orar por você e declarar: você vai entregar, você vai ter uma vida devocional, uma vida de oração diferente do que você já teve lá atrás, diferente do que você já experimentou, em nome de Jesus. Seja assim, Pai, a sua igreja entregando o ouro, o incenso. E agora vamos passar para a mirra. Pode abaixar sua mão. O terceiro presente, a mirra, é um poderoso elemento. Serginho, você conseguiu trazer a mirra? Não, o Serginho tem um pé de mirra na casa dele, e todas as vezes que eu vou ministrar isso, eu acabo esquecendo de pedir para o Serginho. Justo ontem eu lembrei. Quem esqueceu foi o Sérgio. Eu te amo, Serginho. Você vê que nós estamos no mesmo espírito, né? Glória a Deus. Eu não sei se você... É melhor o ouro, né? Já que esqueceu a mirra. Não, ele já me deu. O Serginho tem um coração abençoador. Eu vou testemunhar. Essa minha aliança de ouro é presente do Sérgio e da Dani. Quantos anos atrás, Serginho? Uns 12 anos atrás, Serginho e a Dani me presentearam com ouro já. Então, passar um pano para ele, porque eu já queimei o filme dele agora. Pois o André vai editar essa parte. Nós precisamos entregar a mirra ao Senhor, porque a mirra é um elemento poderoso. Não podia faltar mirra no óleo de unção sacerdotal. Quando o sacerdote passava o óleo, ele era ungido, tinha mirra naquele óleo. A mirra é um poderoso aromático usado para embalsamar cadáver. Vocês já entenderam onde a gente vai chegar, né? A mirra aponta para a unção profética e para o sofrimento da morte sacrificial de Jesus. Então, eu penso que também, lendo algumas coisas, ela tem qualidades medicinais. Ela tem o poder de curar. E também é um poderoso anestésico usado na época de Jesus. Tanto que ofereceram, se não me engano, Marcos, no capítulo 15, ofereceram vinho com mirra para ele. E ele se negou a tomar, não querendo minimizar o sofrimento que haveria de passar por mim e por você. Jesus nunca dá um jeitinho, ele paga o preço de obediência total. A vida de Jesus é um devocional de oração. Jesus se retirava para orar, mas também se entregava e falava: Senhor, eis-me aqui, minha vida é tua, seja para a morte ou para a vida. É isso que simboliza a mirra, entrega para a morte. E ela aponta para a unção profética, e nós estamos no ano do profético, e vamos continuar no ano que vem ainda, porque esse não é só uma estação, esse é um tempo que Deus tem estabelecido para nós. Principalmente, eu quero declarar, cadê os jovens dessa igreja? Jovens, fiquem de pé, por favor. Você que tem participado do alcance de poder, fica de pé. Quero liberar sobre a tua vida. Se você é jovem e tem participado do alcance de poder, fique em pé, eu quero liberar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, levanta uma das suas mãos. Uma vida de adoração e entrega total. Queridos, eu quero declarar, nós estamos diante de uma geração adoradora. Eu declaro sobre vocês como jovens uma geração adoradora. Lembre-se bem, adoração / obediência total. Se você é alguém que deseja ter uma vida de adoração, eu declaro obediência total ao Senhor. E obediência total implica obedecer os seus pais. Lembre-se que Sansão nunca desobedeceu a Deus. Pastor, como não? Ele desobedeceu aos seus pais. Os pais receberam direção de Deus para ele, e ele não deu o devido valor. Sansão nunca tinha ouvido a Deus, quem ouviu foram os pais. Obediência total implica obedecer seus pais, jovens. Eu declaro uma geração adoradora e de obediência total. Eu declaro em nome de Jesus que você, a partir de hoje, vai ter a sua vida de oração e o seu devocional nunca mais vai ser o mesmo, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus está levantando uma geração que vai entregar mirra para Ele, dizendo: Senhor, eu morro por amor de Ti. Assim serão os jovens da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar.
Aleluia. Glória a Deus. Pinhão, glória a Deus por sua vida. Eu sei que hoje você está encabeçando a galera santa aí. E eu sei que isso é fruto da tua vida, fruto do coração do João. O ministério da Galera Santa tem queimado no coração do João. E eu sei que você tem capturado isso dele. Eu fico feliz por isso. Penso que Deus escolhe as pessoas certas para poder absorver aquilo que Ele tem. Não só diretamente, mas também por pessoas que têm encargo por nós. E eu vejo isso na sua vida com o João. Glória a Deus. Tamo junto. Tibi Perônio, é nóis. Muito bom. Glória a Deus. O Senhor, se você puder, ore pelo Binho. Ore pelo pastor Kleber. Ele tem encabeçado essa galera, para que Deus dê graça, sabedoria, para que Ele possa transmitir o céu para a vida deles. Amém? Ore por ele, ore bastante pelo Binho. Se sobrar tempo, ore por mim. Aproveitar, né, Binho? A mirra aponta para a unção profética. E também aponta para a morte sacrificial. Não tem como entregar mirra, se eu não estiver disposto a me humilhar totalmente. O presente da nossa parte é humilhação e quebrantamento. Simboliza dependência total. Negar-se a si mesmo. Pagar o preço. Ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Senhor, não seja a minha vontade. Eu gosto bastante dessa frase que uma vez Deus falou comigo. É o que e para quem? O Senhor está em algum lugar, está jantando, está passeando. Pergunta para o Senhor, o que e para quem? Senhor, quem o Senhor quer abençoar? Que palavra? O que o Senhor quer falar? Eu quero falar sobre restauração familiar. Tá bom, para quem? Para aquela pessoa. Mas aquela pessoa está dentro do caixa. Vai lá até o caixa e libera sobre a vida dela. Pastor, é comida. Para quem? Para aquele homem. Mas está do outro lado da avenida. Vai lá, dá a volta, perde tempo. Mas não perde de ser um instrumento e entregar mirra diante do Senhor. Nós precisamos entregar esses 3 presentes, querido. Ouro, incenso e mirra. Quando nós entendemos o quão preciosos são esses presentes, nós vamos ver a nossa vida cristã mudada totalmente. Vamos ver o que essa entrega precede. Abra sua Bíblia. Eu prometo já estar terminando, prometo. Em 2 Crônicas, texto bem conhecido, capítulo 7, verso 14 e 15. Vamos lá, 2 Crônicas 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está aqui no telão? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Eu sei que o telão às vezes dá um delay, querido. E eles estão com o texto lá e às vezes acaba demorando para projetar. E o pessoal fala, o pessoal lá, eles não são muito rápidos. São, muito mais que eu. Ó, vocês me devem uma coxinha. Pudim também, eu aceito. Vamos lá, olha só. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me entregar mirra e incenso e adoração e obediência total, pode continuar o verso. Então, só então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e virei com o governo na terra. Pode passar o próximo verso. Agora, só por causa desses presentes, só por causa deles, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos para a oração desse lugar. Aleluia. Olha como isso é poderoso. Quando nós entregamos ouro, incenso e mirra, ele fala, agora os meus olhos estão abertos. E era o que aqueles homens estavam fazendo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz que é meu, que é propriedade exclusiva, como lemos lá em Êxodo, como lemos em 1 Pedro 2,9, se esse povo que se diz meu, me entregar ouro, incenso e mirra, se ele se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei o lugar onde ele está estabelecido, a sua terra. E por causa disso os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos às orações que serão feitas nesse lugar. Queridos, se prepara,
para o nosso momento de intercessão e oração e adoração, que nós vamos ter uma sala para isso aqui embaixo. Se prepara, porque nós vamos ver milagres acontecendo, nós vamos ver coisas poderosas, decretos, liberações, palavras que você vai sonhar, que você vai vibrar, que você falar: é isso, Senhor, eu creio na resposta do céu para a terra, eu creio em curas, em milagres, em gente que não enxerga enxergando, paralíticos andando, famílias restauradas, viciados sendo libertas, e essa cidade sendo restaurada pelo poder da oração, que é da igreja e que governa por causa da comunhão celestial, em nome de Jesus. Aleluia! Creia nisso, amado. Aleluia! O Senhor é bom. Aleluia!